Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão e vamos pedindo a quem quiser, a quem se sentir à vontade, que possa fechar os olhos, para que possamos calar o mundo físico e ouvir o nosso mundo interior, agradecendo ao Cristo sua presença amiga em nossas vidas, pensando em todas as coisas que nos aconteceram, que nos trouxeram até aqui, para que possamos sentir a sua paz, o seu amor dentro de cada um de nós, para que possamos distribuir em toda parte em que estivermos, graças a Deus. A lição da noite é do livro Busca e Acharás, texto antidepressivo trazido por André Luiz. E nós vamos pensando na nossa existência, tentando nos colocar como principal personagem. E vamos pensando, lembrando naqueles momentos em que estava tudo bem, uma noite maravilhosa, um dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa, e de repente tudo mudou. Tudo ficou embaraçado, aconteceram dificuldades, tivemos problemas que surgiram do nada, porque é assim que acontece, não é? E como é que nós ficamos? Nós ficamos revoltados, nós ficamos fortalecidos para enfrentar as dificuldades, nós ficamos revoltados com o Criador, porque aquilo não deveria ter acontecido, porque nos consideramos cumpridores da lei do amor, do Evangelho, porque somos espíritas ou temos outra religião, não é? E praticamos ali toda a conduta que nos é adequada para demonstrar a nossa fé. Será? Em quantos momentos na nossa vida nós, diante de um diagnóstico de doença terminal, de diagnóstico de uma situação irreversível, ou diante de uma perda, não é? Que nós sabemos que não perdemos ninguém, não é? Apenas as situações elas se transformam. Diante de uma separação, diante de uma perda, sim, aí sim, perda no sentido material, perda do poder aquisitivo, nós nos desesperamos, vamos ter medo do amanhã, vamos ficar em desequilíbrio, sem saber para onde vamos. Em quantos momentos da nossa existência nós já nos deparamos com essas situações? Em quantos momentos nós sorrimos, adoramos ao Criador e no segundo seguinte estamos nos maldizendo? Queridos irmãos, quem nós vamos lembrar? Jesus, sim, porque Jesus, ele é o nosso modelo e guia, ele trouxe todas as lições que nós precisamos para todas as situações. É que muitas vezes nos falta a calma, a serenidade para buscar no Evangelho a resposta que nós precisamos. Ficamos muito envolvidos com a vida material, com aquele momento, não é, que nos pega ali, despreparados, vamos dizer assim. Mas isso não deveria acontecer, porque se nós temos fé, se nós acreditamos não, nós sabemos da continuidade da vida, que estamos aqui para aprender, não é? Para nos conciliar, para passar por determinadas experiências no corpo físico, para sairmos delas diferentes, não é? Para que esse homem novo, não é? Essa pessoa diferente, melhorada, com bons sentimentos, possa surgir.
para que as nossas virtudes se sobressaiam, para que nós tenhamos uma atitude reta e condizente com os nossos pensamentos, não é? Porque muitas vezes nós já dissemos em algumas outras ocasiões e vamos repetir, muitas vezes nós pensamos e a nossa boca diz outra coisa. E assim nós temos que, primeiro de tudo, conhecer a nós mesmos, saber as nossas dificuldades, saber entender os nossos medos, para que possamos, queridos irmãos, nos melhorar, para que possamos nos ajudar, para que possamos entrar nesse processo de cura tão importante para todos nós. E o que o Cristo nos disse no momento em que ele estava reunido com os seus discípulos na última ceia? O que ele disse para nós? No mundo tereis atribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O vencer o mundo é o vencer as dificuldades, é encarar, queridos irmãos, o problema de frente. Não é, queridos irmãos, colocar a culpa no outro, no governo, no vizinho, no companheiro, nos filhos, nos outros familiares. Não, é compreender que aquele problema, aquela tribulação, aquela dificuldade é para nos ajudar a compreender escolhas que fizemos no passado e que hoje vivemos as reações de ações do passado. Assim, queridos irmãos, é a nossa existência que não termina, que é linda, que é recheada de oportunidades, para que nós possamos ser verdadeiramente felizes onde estamos, com o que temos e onde vivemos. Sim, sim, queridos irmãos. E vamos lembrar também desse episódio da última ceia, Pedro, quando disse a Cristo, a Jesus, queria com ele até o fim do mundo, que não o abandonaria, e ele disse: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Ele disse: não, nunca. E o que aconteceu? Essa negação. Ele negou. E vamos pensar, queridos irmãos, como é que foi a noite de Pedro? Como é que ele estava se sentindo depois da refeição, daquele banquete de luz que era estar ao lado de Jesus? E aí negá-lo, vendo Jesus ser preso, ser ofendido, ser agredido, e ele dizendo que não o conhecia, que não andava com ele, que as pessoas estavam o confundindo com outra pessoa. Mas o que ele fez diante dessa situação? Ele deixou para lá e foi embora? Ou ele interiorizou a sua dor e fez dela a sua força? Ele encarou o seu erro, esse desafio, e continuou o seu trabalho. Aquele trabalho que o Cristo confiou de ser a pedra fundamental do Evangelho. Por quê, queridos irmãos? Por que é que nós, diante dos problemas, nós nos sentimos tão pequenos? Cristo veio para estar no meio dos doentes. Nós, os doentes da alma, nós, os doentes do pensamento, nós. Ele não veio para as pessoas que já estavam perfeitas nas suas convicções, na sua vida, no seu procedimento. Ele veio para nós, porque ele viu em nós potencial de sermos
gigantes no amor, nas boas atitudes, na criação de meios para nos fortalecer, para melhorar a nossa existência, a existência dos nossos irmãos. Ele não veio aqui dizer os perfeitos ficam à direita, os imperfeitos à esquerda, não. Ele disse: vem a mim os aflitos, vem a mim os que choram, os que sofrem, vem para mim. Mas esse vir é o dar o primeiro passo, é o agir, é o sair da inércia, é o levantar-se e dizer: que bom que estou vivo mais um dia. Encher o coração de gratidão, somente por respirarmos, estarmos juntos. É muito comum, queridos irmãos, nós nos encontrarmos com irmãos que perderam toda a fé, que estão vivendo um momento de completo desânimo. E o que André Luiz diz para nós? Quando se observar à beira do desânimo, esse é o conselho para nós. Acelera o passo em frente, proíbe-se de parar. Se tem aquela dificuldade, aquele problema, nós vamos ficar remoendo aquela situação que às vezes nós não vamos resolver. Nem hoje, nem amanhã, nem depois. Às vezes aquela situação depende de vários fatores, de outras pessoas, e nós não conseguimos resolver. E se nós nos demorarmos naquela situação, se nós ficarmos ali presos, o que é que nós vamos trazer para a nossa vida? Processo de depressão, de doenças que vão aparecer no nosso corpo físico. Não teremos vontade de fazer nada. O nosso pensamento será obscurecido por nós mesmos. Nós sabotaremos a nossa oportunidade de viver, de sermos alegres, de agradecer a chuva, o sol, o ir e vir, a perna, os pés, as mãos, que às vezes doem, que tem calos, mas elas estão em pleno funcionamento, nos levando a todos os lugares. Vamos bem dizer toda essa máquina maravilhosa que é o nosso corpo físico, que nos auxilia nessa trajetória de evolução e aprendizado. Mais uma vez, em mais uma encarnação, aqui no nosso planeta escola. E o que André Luiz diz mais? Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. A prece é um remédio para nós. E quando é que nós oramos? Muitas vezes esquecemos de orar ao dormir, para que o nosso espírito ele contemple novas lições, novos encontros produtivos, salutares. Esquecemos de orar ao amanhecer, demonstrar a nossa gratidão, porque estamos com muitas tarefas no nosso dia a dia, nos ocupamos muitas vezes com os aparelhos eletrônicos, não é? Com todas as notícias que vêm de toda parte e não temos o descanso devido para o nosso corpo físico, acordamos em cima da hora e mais um dia vamos para as nossas tarefas sem agradecer, sem buscar, sem pedir a companhia do Cristo. E aí, meus irmãos, podemos pensar, mas o Cristo já está conosco. Sim, Ele está conosco, mas nós estamos com Ele? Vamos refletir sobre isso. Nós estamos com Ele? Nós saímos de casa sentindo-nos fortalecidos pela Sua presença? Por esse sol em nossas vidas? Ou nós estamos a reclamar, a discutir com os nossos irmãos por divergências de opiniões? Estamos esquecendo de dizer
que quem estiver à frente do nosso país, que seja abençoado, que faça o melhor por essa nação, que precisa de muitas coisas. Olha quanta coisa nós podemos fazer e muitas vezes estamos esquecendo, deixando que o desânimo, que tem várias faces, se instale no nosso pensamento, na nossa vida, que essa ferramenta que é inútil para nós, que nós não queremos, seja a primeira palavra, o primeiro pensamento do nosso dia. Quando nós estamos próximos dos nossos irmãos que se sentem desanimados, vencidos, não é? Vencidos pelo mundo, o que nós podemos fazer? Primeiro, saber como é que nós estamos. Depois, estender a mão, aceitar, se nós não formos compreendidos, seguir em frente, mas com delicadeza, seguir em frente com compaixão, não atirando pedras, porque isso, além de não ser bom para nós, contamina a atmosfera do nosso planeta, que é de luz, que é de paz, que é de ensinamento. E continuando nas nossas reflexões, pensando naquele dia que nós estamos muito cansados, onde tudo aconteceu ao mesmo tempo, onde nós tivemos que nos reinventar, o que pode nos ajudar? Ler um livro com uma boa lição, conversar com pessoas que tenham problemas mais difíceis que os que nós estamos enfrentando, procurar um ambiente que nos traga uma boa vibração, boas palavras, ouvir uma mensagem, uma palestra, uma música, buscar meios para nos melhorar e não nos entregar ao desânimo, ao esgotamento. Às vezes nós nos sentimos a um passo da exaustão. Parece que não vamos conseguir realmente dar conta. Mas é um engano nosso, porque dentro de nós ainda resta uma chama, uma força, um fio de coragem. E é aí, queridos irmãos, que nós devemos perseverar, não desistir. Olhemos a história e vemos quantos exemplos de irmãos nossos que insistiram no seu trabalho, nas suas ideias, quando todos disseram que não seria possível, que não daria certo, que foram taxados até como loucos. E hoje nós temos toda essa comodidade, não é? Toda essa gama de equipamentos, de aparelhos, de utensílios que melhoram, favorecem as nossas vidas. E também vale lembrar, queridos irmãos, a infinidade de medicamentos que nos melhoram a saúde, que nos fazem prosperar, não é? Que nos trazem o ânimo que nós precisamos. Vamos buscar, como está na lição, atender às nossas necessidades imediatas, não é? Existem coisas, queridos irmãos, que nós temos que atender. Ou bem, ou mal, doentes ou sãos, nós temos que realizar. E por que não realizar com bom ânimo? E por que não realizar com gratidão? Quando nós estamos saindo de férias, quando nós estamos indo viajar, nos divertir, nós vamos tão felizes, não é? Nós acordamos cedo, não importa se fomos dormir tarde, arrumando as nossas malas, as nossas bagagens, não. Nós vamos felizes cantando.
E por que é que nós não podemos pegar esse bom ânimo e fazer todas as coisas como se nós estivéssemos indo ao melhor lugar? Talvez essa seja uma fórmula para que nós possamos fazer as coisas com bom ânimo, com delicadeza, com empenho, com zelo e, acima de tudo, queridos irmãos, fazer com dedicação. Chega, queridos irmãos, de fazer por fazer. O fazer por fazer não cabe mais nas nossas existências. Já sabemos o que é certo, o que é errado, já temos maturidade espiritual para viver e conviver com os nossos irmãos, não é? Sim, somos surpreendidos a todo momento porque sempre estamos desatentos, porque queremos que todas as coisas aconteçam como nós planejamos, como nós imaginamos. E não é assim. Nós vivemos num mar de ondas, de pensamentos. Nós vivemos num meio de influenciações espirituais. E o que é que nos cabe? Saber como é que nós estamos. Qual o meu pensamento? Quais as minhas motivações? O que me incentiva a continuar a prosseguir? É uma dor? É o amor? Quais os desafios que eu quero vivenciar? Quais os desafios que eu deixei de lado para que a providência divina se encarregue de desenrolar a situação? Olha como tudo, queridos irmãos, tem a ver conosco. Como é que nós estamos, o que nós sentimos, qual a nossa preparação para enfrentar o amanhã. Qual a nossa esperança? O que é que nós queremos, não é? Nós olhamos ao Cristo e vemos nele a nossa inspiração? Ou nós olhamos o Cristo e vemos o que queremos que aconteça na nossa vida, queremos que a sua ajuda, que a sua intercessão realize os nossos desejos? Olha quanta coisa nós temos que pensar. No Evangelho, no capítulo 17, nós temos o tema: sedes perfeitos, seja perfeito. E o que é que temos para saber sobre o homem de bem? E o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e de caridade na sua maior pureza. Não é aquele homem que fica parado, sendo bom, deitado em casa, isolado. É aquele homem que faz, é aquele homem que age, aquele homem que quer mudar. E assim, queridos irmãos, que nós devemos pensar, renovar sempre, sempre os nossos sentimentos, para que eles sejam sempre de luz, de continuidade, de paz, de construção, queridos irmãos. Às vezes a vida, ela fica muito difícil, ela fica muito penosa. Mas o que o Cristo nos trouxe? Teremos tribulações, teremos problemas, mas podemos vencê-los. Queridos irmãos, uma alegria falar do Cristo, pensar nos seus ensinamentos, colocá-los em nossas vidas a todo momento. Sabemos que muitas vezes abrimos a porta da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida para o desânimo, e com ele entram seus companheiros, a intolerância, as doenças, a falta de fé, a falta de amor e outras coisas. Às vezes, não percebemos o que estamos fazendo conosco, mas, queridos irmãos, a luz está no mundo, a luz é para todos. Não vamos, queridos irmãos, parar, deixar a inércia
tomar conta da nossa vida, que é tão linda, que é tão cheia de oportunidades, para que nós possamos fazer mais e melhor a todo momento. Então, vamos deixar, não é, o esclarecimento do Cristo. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, assim como nós também, através do nosso trabalho, através do nosso esforço diário, utilizando tudo que está ao nosso alcance, os recursos da fé, o Evangelho no lar, que é o Cristo vivendo conosco, é fazer a nossa parte para que essa pessoa nova aconteça em nossas vidas. E assim, queridos irmãos, nós possamos ser a luz do mundo, o sal da terra. Vamos pedindo ao Cristo que continue conosco, que nós possamos levar alegria, companhia, sinceridade, tolerância, paciência, por toda parte, sempre lembrando que somos trabalhadores de todas as horas e queremos estar com o Cristo sempre e para sempre. Graças a Deus. Até uma próxima oportunidade.